Querida igreja, a graça e a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, nos abençoe agora na meditação da sua palavra. Antes de lermos o texto bíblico, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus e Pai querido, amado das nossas almas, a Ti a nossa gratidão, o nosso louvor, por estarmos em Tua casa nesta noite, ó Pai. Sedentos também por sermos alimentados por Ti. Dai-nos o alimento do alto céus, no abrir da Tua palavra, que possamos ouvir a Tua voz. Abençoa-nos, toma-nos em Tuas mãos, usa-nos para a Tua glória. Que aquilo que está no Teu coração, Pai, venha de encontro ao nosso coração nesta noite. É a oração que Te fazemos na Tua inteira dependência, em o nome de Jesus. Amém. Amados, vocês têm a projeção aí do nosso slide. Quem quiser também abrir a sua Bíblia, em Abacuque, capítulo 2, versículos de 15 até o 17. Nós estamos nesta série de Abacuque e hoje vamos estudar esses 3 versos. Nos diz a palavra de Deus: ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando a bebida o seu furor, e que o embebeda para lhe contemplar as vergonhas. Serás farto de opróbrio, em vez de honra, bebe tu também e exibe a tua incircuncisão. Chegará a tua vez de tomares o cálice da mão direita do Senhor, e ignomínia cairá sobre a tua glória, porque a violência contra o Líbano te cobrirá, e a destruição que fizeste dos animais ferozes te assombrará, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores. O cálice da ira e o cálice da graça de Deus. O livro de Abacuque repetidamente fala acerca da violência. Violência não é algo distante de nós. Violência, violência e violência é o que hoje nós mais vemos no nosso país. E eu dispenso aqui as estatísticas estratosféricas, astronômicas, desta infeliz realidade brasileira. Nós sabemos o que é viver em meio à violência. A violência, ela passa por toda a Escritura, desde Caim e Abel, onde temos o primeiro homicídio ou fratricídio, ali onde os irmãos se degladiam e Abel acaba morrendo. Da mesma forma, quando lemos o livro de Abacuque, nós vemos que violência é um dos termos que mais aparecem neste livro. A violência, a injustiça e todo tipo de maldade, Jerusalém cercada por impérios extremamente violentos, como aqui no caso os caldeus, depois os medo-persas, e nesse texto de Abacuque nós temos um exemplo muito claro do juízo de Deus, da cólera de Deus contra aqueles que assassinam, contra aqueles que fazem o mal ao próximo. Nós estamos no capítulo 2 estudando os 5 ais. Hoje nós vamos ver o 4º ai. E esses ais, eles estão respondendo o questionamento de Abacuque: até quando, Senhor? Até quando? Porque parece que o mal vai ficar impune. Até quando o Senhor não vai olhar para a injustiça, vai deixar o mal graçar e não vai, de forma alguma, sentenciar aqueles que praticam o mal? Aonde é que está a justiça de Deus? Deus, então, pacientemente vai responder a Abacuque, mostrando a sua justiça retributiva, mas uma justiça sendo aplicada ao seu próprio tempo. E Deus diz: olha, ainda que o ímpio floresça, ainda que o ímpio tenha um instante de glória, no tempo de Deus, no seu devido tempo, o ímpio perecerá. O juízo de Deus virá sobre ele.
Mas enquanto isso, o justo viverá pela fé. Enquanto isso, o justo viverá pela fé. Vamos analisar então aqui, nesse texto, nesses 3 versículos, o cálice da ira e o cálice da graça de Deus. O versículo 15 nos diz: ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando a bebida o seu furor, e que o embebeda para lhe contemplar as vergonhas. Na sua degradação moral, na degradação moral da Babilônia, Babilônia levava o próximo à mesma situação que ela se encontrava. Os babilônios queriam que aqueles que eles conquistavam participassem da sua degradação moral, a fim de que os babilônicos pudessem contemplar as suas vergonhas. A NVI fala contemplar a sua nudez. O que era isto? Os babilônios sempre gostavam de fazer com que aqueles que ele conquistava se sentissem envergonhados. Eles eram expostos ao vexame, eram expostos à vergonha, como se o rei babilônico e os babilônios dissessem: vejam, vocês não são nada, e os ridicularizavam. Era uma falta de honra e de respeito. Por exemplo, lá em Gênesis 9, nós temos o episódio de Noé, que tomou muito vinho, ficou bêbado e ficou nu. E aí veio Cã, e Cã, então, quando viu a nudez do pai, ficou espantado, e Cã simplesmente não fez absolutamente nada. Quando veio os 2 filhos, Sem e Jafé, e perceberam a situação, de costas, com uma grande toalha, eles se aproximaram para cobrir a nudez do pai. Dentro da situação, do contexto judaico ou do contexto hebreu que nós estamos aqui, descobrir a nudez era uma grande desonra, era um grande vexame. O Dr. Palmer Robertson, no comentário dele de Abacuque, ele nos diz que aqui não apenas os babilônios expunham aqueles que eles conquistavam a vergonha, mas também envolvia aqui a imoralidade, envolvia aqui não só a embriaguez do outro, mas também as orgias e os relacionamentos sexuais. Os babilônios, irmãos, eles tinham prazer em colocar o outro numa situação vexaminosa, de ridicularização. E assim eles celebravam as suas conquistas e proclamavam a sua glória. Mas vejam como a história é irônica. No capítulo 5 de Daniel, e uma dessas festas que os caldeus promoviam, essas celebrações orgiásticas e também depravadas, o rei Belsazar, que era o filho de Nabucodonosor, estava dando uma grande festa para 1000 convidados. E justamente em meio a esta festa, aonde haviam mais de 1000 convidados, dezenas e dezenas de concubinas, imaginem o tipo da festa. Enquanto o rei, aqui no caso Belsazar, o filho de Nabucodonosor, estava tomando vinho nas taças que o seu pai havia roubado do templo de Jerusalém, e no momento desta festa, cujos utensílios do templo estavam sendo usados para servirem aqueles convidados, aparece de repente na parede um dedo escrevendo a sentença daquele rei. Mene, mene, tekel, uparsin. E nós sabemos o que quer dizer. Os dias de Belsazar estavam contados. Imediatamente ele iria morrer e o seu reino iria ser tomado pelos medos e pelos persas. Amados, de Deus não se zomba. O seu juízo é certo. O juízo de Deus sempre chega mais cedo ou mais tarde. Deus nunca deixa o ímpio impuro. Por mais que ele floresça, por mais que ele tenha alguma glória, isto é momentâneo. O juízo de Deus chegará até ele. Deus está respondendo ao questionamento de Abacuque: até quando, Senhor? Vou me colocar, Senhor, aqui na minha torre de vigia e eu quero ver o que o Senhor vai responder. E aí então vem o verso 16, e eu leio o verso 16 na versão da NVI, quando ele nos diz: agora Deus está dizendo,
Agora é Deus quem fala. Beba bastante vergonha em vez de glória. Sim, beba você também e exponha-se. A taça na mão direita do Senhor é dada a você. Muita vergonha cobrirá a sua glória. Notem, a situação agora inverte. Não é o rei da Babilônia que oferece a taça. Agora, quem oferece a taça é o próprio Deus que oferece a taça ao rei da Babilônia e aos babilônios. Só que enquanto o rei da Babilônia oferecia uma taça de vinho, Deus agora oferece ao rei da Babilônia uma taça cheia da sua ira. Não é uma taça de vinho, mas é uma taça de ira. A Babilônia queria glorificar a si mesma, corrompendo os outros, matando e assassinando os outros, da mesma forma como ela já se encontrava corrompida. Mas agora Deus, irmãos, veja como que Deus trabalha. Deus agora ele vai usar de um trocadilho. E Deus então diz, em vez da Babilônia beber e se embriagar com taças de vinho como sinal da sua glória, a Babilônia agora vai experimentar e ser embriagada com a taça da ira, do juízo, da cólera de Deus. E a Babilônia será então exposta à vergonha, será exposta à sua própria nudez. Assim como a Babilônia expunha a vergonha dos outros, agora Deus vai expor a vergonha da Babilônia. E aqui o texto nos diz que Deus vai fazer com que as suas partes íntimas sejam desnudadas. Em algumas versões aparece a expressão, a sua incircuncisão será exposta. Ou em algumas Bíblias, como a Bíblia da Conferência Episcopal Espanhola, nos diz, o seu prepúcio será exposto. Todos vão ver que você é um incircunciso, é um ímpio, da mesma forma que a nação. O rei está debaixo da condenação de Deus, do juízo de Deus. E a Babilônia então vai experimentar a mesma vergonha que ela fez com que os outros experimentassem. A mesma vergonha que ela causou aos outros, Deus agora está causando à Babilônia. Da mesma forma que a Babilônia tratou os outros, Deus agora vai tratar também a Babilônia. E assim como a Babilônia embriagou os outros com vinho, Deus agora vai embriagá-la com a sua ira. Queridos, Deus é um Deus de amor, mas Deus também é um Deus de ira. E com Deus não se brinca. Deus é amor, mas Ele também é fogo consumidor. E Deus disse aqui no verso 16, olha, cuidado, chegará a tua vez. O momento em que você vai tomar o cálice da mão direita do Senhor. E a vergonha vai cair sobre aquilo que é a sua glória neste momento. É o cálice, irmãos, da retribuição divina sobre a Babilônia. Obviamente, alguém pode estar pensando, mas a Babilônia não foi um instrumento que Deus usou para julgar a nação de Israel? Sim, e foi um instrumento que Deus usou para julgar a nação de Israel e outras nações também. Agora, não obstante os babilônios terem sido este instrumento nas mãos de Deus, Deus não os isentou da sua responsabilidade e das injustiças cometidas por eles. Eles também foram punidos, e eles não escaparam do juízo de Deus. Deus não isenta de responsabilidade aqueles que praticam o mal, nem mesmo do seu povo. Ainda que Deus nos perdoe, os nossos pecados são consequentes, eles não são inconsequentes. E o último versículo, o verso 17, então nos diz, porque a violência contra o Líbano te cobrirá, e a destruição que fizeste dos animais ferozes te assombrará, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores. Violência contra o Líbano. O Líbano era a divisa do norte de Israel. Logo depois daquele
daquela divisão ali ao norte da Palestina, nós já temos ali o Líbano. É uma das partes mais lindas que nós temos ali naquela região. Tive a oportunidade de passar por ali. Realmente é um lugar diferenciado. Muitas plantas, muito verde, um lugar lindo. Eu fico imaginando na época de Daniel, na época de Nabucodonosor. Haviam florestas extremamente imponentes. O Salmo 72, Oséias capítulo 14, fala da beleza que era ali essa parte do Líbano, essa divisão ao norte de Israel com o Líbano. Eu diria, era a floresta amazônica da Palestina. Um lugar extremamente bonito. E uma comparação, os cedros ali do Líbano seriam como as nossas sequoias, ou o nosso pau-brasil. Ali no Líbano eram os cedros famosos, que foram usados para construir o templo em Jerusalém, para reconstruir e construir também a cidade de Jerusalém. Só que Nabucodonosor, ele devastou essa floresta, a fim de construir os seus palácios e os seus templos idolátricos. Nabucodonosor mandou construir estradas muito boas e especiais só para o transporte destes cedros. Agora imagine, por que esse versículo está aqui na Bíblia? Que coisa interessante nós temos aqui. Os babilônios, eles dizimaram esta floresta e dizimaram os animais que estavam nessa floresta, além dos homens que eles assassinaram. Nos diz o texto bíblico, por causa do sangue dos homens, da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores. Os babilônios não usaram de violência apenas contra os homens, mas contra a natureza, contra a terra, contra os animais. Queridos, observem, nós vemos aqui a ira de Deus, o juízo de Deus, sendo aplicado aos babilônios por eles terem assassinado vidas, destruído árvores, matado animais sem necessidade. Amados, a Bíblia também fala sobre a preservação do meio ambiente, sobre a necessidade de nós preservarmos o meio ambiente. A Bíblia fala sobre ecologia. A depredação mundial é pecado, é uma antimordomia, é a dilapidação do bom mundo que Deus criou para que nós nele habitássemos. Olhem bem, a ira de Deus vem sobre esse povo porque eles estão dizimando a floresta sem necessidade nenhuma, dizimando os animais sem necessidade nenhuma. E eu diria, a falta de uma consciência ecológica e uma mordomia da natureza também é pecado. Já parou para pensar nisso? Quem criou os jardins foram Deus. A Bíblia fala que quem plantou os cedros do Líbano foi Deus. Provérbios 10, 12 diz assim, quem tem cachorrinho, quem tem animal em casa, gosta desses versículos. Provérbios 10, 12. O justo trata bem os seus animais, mas o ímpio é cruel. O capítulo 8 de Romanos fala que toda a natureza geme, juntamente conosco, aguardando o tempo da sua redenção. Por isso que a NVI fala, olha, a violência que você cometeu contra o Líbano o alcançará. A Babilônia, irmãos, fez um desmatamento no Líbano. Vou falar bem baixinho. Deus pune quem faz desmatamento. Essa é uma mensagem muito atual para nós. A preservação do meio ambiente. Eu acho que alguns de nossos políticos estão precisando ouvir essa mensagem. Não sei porquê. E a NVI ainda fala assim, ó, a matança que você fez dos animais. Desmatamento, matança de animais. Deus se importa com a natureza, Deus se importa com os animais. Tanto a natureza quanto o ser humano são alvos do amor e da graça de Deus. Quais as lições que nós tiramos daqui? Concluindo a nossa mensagem nesta noite. A primeira lição,
Deus aqui nos lembra que Ele julgará os violentos e também julgará as nações, quer sejam indivíduos por causa da sua violência. Abro parênteses. A violência não está apenas nos revólveres, nos rifles, nas espadas, nas bombas. A violência também está na nossa língua, na nossa boca. Quando falamos o que não devemos para com o nosso próximo a fim de prejudicá-lo. Muitas vezes a arma que fere o outro não é aquela que está nos nossos coldres, mas é aquela que está na nossa boca, a nossa língua. E muitas vezes a nossa língua fere mais do que uma facada. Por isso que nós muitas vezes usamos de violência, como diz Tiago, quando a nossa língua se torna uma arma, ou uma flecha aguda e venenosa, como diz o salmista. E nós acabamos por assassinar o nosso irmão por conta daquilo que nós falamos. Amada igreja, como dizia o meu professor, nós precisamos ter não apenas uma ortodoxia, uma doutrina reta, mas nós também precisamos ter uma ortolalia, um palavreado reto, um discurso correto. Nós precisamos, irmãos, ter palavras que edificam, palavras que trazem consolo, cura, palavras terapêuticas, palavras que sejam medicina, conforme nos diz Provérbios. Que nós, como cristãos, nós não usemos de violência para resolver os nossos problemas, para defendermos as nossas ideologias e muito menos para defendermos a nossa fé. Jesus, ele nos ensinou uma revolução, não pelo ódio, não pelas armas, não pela violência, mas pelo amor e pela paz. Mas em segundo lugar, esse texto também, Deus nos lembra o desgosto que Deus sente pelo pecado humano em todas as suas manifestações. Deus leva o pecado a sério. Deus não deixou a Babilônia impura, nem as demais nações, nem o seu próprio povo. O pecado, ele custou um preço alto, custou o preço da morte do próprio Filho de Deus. O salmista, no capítulo 7, versículo 11, fala que Deus está irado todos os dias. Uma versão fala que Deus é um juiz reto, um Deus cuja ira está presente todos os dias. Deus odeia os que praticam o mal, nos diz o Salmo 5:5. A ira de Deus, irmãos, ela é direcionada não contra o pecado, mas a ira de Deus é direcionada contra o pecador. Então, aquele adágio popular que está lá em Marcos capítulo 17, ele é falso, é herético. Quando a gente fala que Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. A ira de Deus está contra o pecador, aquele que comete o pecado. Nos diz Paul Washer, em um de seus livros, chamado O Evangelho, nós também, de alguma forma, precisamos ouvir este ai de Deus. Humildemente precisamos nos converter dos nossos pecados. Em terceiro lugar, Deus nos lembra o quanto a vida humana é preciosa. O ser humano traz em si a imagem e a semelhança de Deus. Ainda que seja uma pessoa ímpia, ela traz em si a imagem e a semelhança de Deus. Matar uma pessoa, seja ela cristão ou não, é uma afronta contra Deus. E o mandamento nos diz, não matarás. Mas Deus também nos lembra nesse texto que nós fomos chamados, irmãos, para preservarmos o meio ambiente. Temos muitos textos na Bíblia falando sobre isso. Somos chamados para sermos preservadores da casa onde Deus nos colocou. Ecologia. Eco vem de ikos, casa. É o cuidado que nós precisamos ter com a casa onde Deus nos colocou. Daí vem a palavra que a gente conhece em português, economia, o economo, oikonomos. É aquele que cuida da lei, que gerencia recursos. Essa é a nossa obrigação enquanto cristãos.
Fomos chamados para amarmos o próximo, por isso nós não deveríamos matar. Como podemos dizer que amamos um Deus a quem nós não vemos e odiamos o irmão a quem nós vemos? 1 João fala que nós não deveríamos ser chamados de filhos de Deus se assim nós agíssemos. E por fim, termino falando da Babilônia. A Babilônia, ela tem um aspecto muito interessante nas Sagradas Escrituras. Por exemplo, o derramamento do cálice da ira da Babilônia, ela vai encontrar uma expressão escatológica em Apocalipse, onde em Apocalipse 14:8 nos diz que seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. O reverendo Francisco Costa Neto, domingo passado, já falou que nós nos encontramos nesta Babilônia. O rei da Babilônia serviu o vinho da prostituição a muitos, e esses muitos o aceitaram. A Babilônia representa este mundo caído, e em Apocalipse a Babilônia representa tudo aquilo que se opõe a Deus. Irmãos, e eu falo isso aqui agora com temor e tremor, muitos têm sido seduzidos pela Babilônia. Eu não preciso repetir o sermão do reverendo Francisco. Muitos têm sido seduzidos por este mundo, bebido deste cálice. E o diabo nos seduz de forma extremamente sagaz, com cálices de ouro, com bandejas de prata, servindo-nos finas iguarias. E aí lemos em Daniel, que Daniel decidiu firmemente não comer das finas iguarias que Nabucodonosor estava oferecendo para ele. Porque aceitar o vinho, aceitar participar e comer das finas iguarias representa você estar de acordo com toda aquela situação. E muitos não têm tido a mesma atitude de Daniel e têm se deixado seduzir. Mas concluindo com esta última observação, graças a Deus, há um cálice da graça, há um Salvador que nos livra do cálice da ira de Deus. Amada igreja, para além do cálice da ira de Deus, está o cálice da graça. O cálice da nova aliança no sangue do Cordeiro. O cálice da maior expressão de amor de Deus por nós. Nós temos um Salvador que tomou o cálice da ira de Deus. O cálice que eu e você deveríamos beber, Jesus bebeu por nós. Lá em Mateus 20 nos diz: podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Os discípulos responderam: podemos. E no capítulo 26, verso 42, Jesus ora: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice sem que eu beba, mas faça-se a tua vontade. Jesus bebeu o cálice que eu deveria ter bebido, o cálice da ira de Deus. O juízo de Deus que caía sobre mim por causa do meu vergonhoso pecado foi derramado sobre Jesus. Nesse momento, o conjunto Mais Que Palavras vai cantar uma música. Vai cantar Isaías 53. O castigo que me traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, pela sua maceração, que é o pão que foi macerado, triturado, para que ele voltasse a ser pão. Pelas suas pisaduras, a uva que foi pisoteada no lagar, a fim de que o suco pudesse vir à tona. É expressão daquilo que Jesus passou, tomando sobre si toda a ira de Deus que deveria estar sobre nós. Jesus a toma sobre si. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Castigo que nos traz a paz, a nossa reconciliação com Deus. Pelas suas pisaduras fomos sarados, salvos, libertos da condenação. Vamos participar agora da ceia do Senhor com muita gratidão ao nosso Deus e Pai,
porque o cálice da ira de Deus que nós merecíamos, Jesus o tomou por nós. Jesus bebeu o cálice da ira e ele sorveu até a última gota, tornando-se então o meu e o seu Salvador. A Deus a nossa gratidão. Romanos 8 então fala: agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus.